Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos reunidos neste lugar, meu Pai, para poder te glorificar. Seja cumprimentado meu irmão, minha irmã, meu pai, minha mãe, todos vós que se encontram neste momento online na live, junto à sua família, junto à sua casa. Nós estamos aqui a prestar um culto ao Senhor. Nós estamos aqui a prestar um culto para o Senhor Jesus Cristo. O Senhor faça a sua vontade se cumprir no nosso seio, faça a sua vontade se cumprir nas nossas vidas. Tu és Deus da aliança, Tu és Deus de promessa. Não há outro Deus como o Senhor. Nós queremos dizer, Yahweh, obrigado pela manhã, obrigado pelo dia, obrigado pela vida, obrigado pela saúde, obrigado pela liderança da ADI, obrigado pela vida do apóstolo, obrigado pela vida da mãe apóstolo, obrigado pela direção geral, obrigado pelos nossos pastores, obrigados pelos nossos administradores, obrigados pelos nossos secretários, obrigado pelos nossos diáconos, pelos nossos presbíteros, pelos nossos evangelistas, pelos nossos fiéis. Obrigado por toda a ADI, obrigado pelos irmãos que o Senhor nos proporcionou, obrigado pela saúde que o Senhor nos proporcionou, obrigado pela vida acima de tudo que o Senhor tem nos dado, obrigado pela família que o Senhor tem nos dado, obrigado pela saúde, por tudo o qual o Senhor maravilhosamente tens destacado nas nossas vidas. Senhor, te agradecemos pelo nosso trabalho, te agradecemos pelas nossas vidas, te agradecemos pelo culto. Muito obrigado, Jesus, por nos dar mais uma oportunidade de estarmos diante da sua presença. Nós queremos, muito obrigado, Senhor, falar nesta hora. Queremos adorar o seu santo nome, queremos te bendizer, queremos te glorificar, Santo Deus. Muito obrigado, Senhor, pela vida, muito obrigado pelo Espírito Santo que o Senhor tem nos dado. Louvado seja o teu nome, Yahweh. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus. Hoje, dia 10 de maio de 2020, estamos aqui reunidos para mais um culto ao Senhor. Saúdo-vos na bendita paz do Senhor, amados irmãos. Junto à sua casa, junto aos teus irmãos, partilha a live, partilhe com quantos irmãos, quantas pessoas você puder. Partilha, abençoa essas pessoas, porque hoje o Espírito de Deus está aqui, está se movendo e nós vamos sentir o toque de Jeová Jiré neste lugar. Alguém que estiver a precisar da cura será alcançado. Alguém que estiver a precisar da presença do Santo Espírito de Deus será tocado por intermédio da palavra do Senhor. Junto à sua casa, adora a Deus, louve a Deus, diga aos seus filhos, eu te amo, diga à sua família, eu te amo, cuide deles, faça a vontade do Senhor, que Deus fará a vontade do seu coração. Muito obrigado, Deus, muito obrigado, Senhor, muito obrigado. O homem de Deus já está no nosso seio, o apóstolo Lázaro já está no nosso seio, o manto dele já está aqui neste lugar. A presença do homem de Deus nos faz sentir agraciados, a presença do homem de Deus nos faz bem. E nós agradecemos ao homem de Deus, agradecemos a vida dele, agradecemos pela vida dele a Deus, agradecemos pela saúde que o Senhor tem lhe dado, agradecemos pelos anos que o Senhor tem lhe dado, agradecemos por tudo que o Senhor tem lhe dado, e nós pedimos que Deus retribua dobre, mais e mais anos de vida, mais saúde, mais visão, mais revelação, mais presença do seu Santo Espírito e mais saúde, mais finanças, bênçãos do Senhor possa alcançar a vida do apóstolo, porque quando ele estiver bem, todos nós também estaremos bem. A bênção vai descer até lá mais para baixo. Todos os líderes, todos os pastores, todos serão alcançados pela mesma bênção deste homem. E nós queremos pedir o homem de Deus nesta hora para poder orar para a abertura do culto de dia 10 de maio de 2020. Abatinokuongai kuswedera kuya kuchigaru chenyasha nguva inoemba ngwanani baba yematikwengwendedza vana venyu tauya baba pamberi penyu kuzokurumbidzai, tauya baba kuzokunamatai mutsvene, nekuti imi muri Mwari vakanaka, muri Mwari vazere nengoni, uye ngoni dzenyu dzinogara nokusingaperi baba. Ongwai mutsvene wamasimba ose, matipa mangwanani akanaka, tasangana mutsvene kuti tikurumbidzei baba. Ndiri kunamatirawo kunyangwe nevamwe vari kunze, vari kunampula uko baba, vari kukabwerekado, vari kunyasa Mwari wangu, nevari kuzambezia netete baba.
nemanika mchene nesofala ino nenyambani baba wenyasha neshaishai Gaza nemaputu baba tiloisa mu ruboko rwenyu yenguva ino baba yetiri kutangisa basa renyu Mwari tinokumbira mweya mutsvene wamakativimbisa baba wedenga kuti handizombofa ndakusiyai muri moga ndichakutumirai simba remweya mutsvene agokutungamirai agokudzidzisai agokucheuchidzai zvose nezvenyu Mwari wamasimba ose abazviita Mwari wangu andigoni handina muromo unokwana kukurumbidzai zvaidiwa kuti ndikurumbidzei zvakanyanya baba Mwari wangu kudzwai nokusingaperi umambo kwenyu ngauye kuda kwenyu kuitwe Mwari chido chemoyo wangu kuti hama dzangu dzose kumativi mana enyika Kriste vabatwe nesimba raMwari vaite kuda kwenyu Kristo akusi kungouya kuchechi fanika vanhu vanongouya vasina zvavanoziva atisiri kuda izvozvo baba mwasvita wedenga zita renyu ngarikudzwe umambo hwenyu hurambe huri pakati pedu takumbira izvozvi ndichizvisudurudzira muruboko rwenyu muzita rinokosha rashe wedu Jesu Kristo amen. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Aplaudo o Senhor porque Ele é digno de receber todo o louvor. Mariuiai. Nós queremos declarar nesta hora, queremos adorar a Deus. Nós queremos adorar a Deus. Nós queremos adorar a Deus. A Bíblia nos diz que há um poder por intermédio do louvor. Mariuiai, 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 Ndizororei, 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 Onika Yadzara Rezichema Unoda Umidubusei Onika Yadzara Rezichema Nunoda Uanudibusei Onika Yadzara Rezichema Dinoda Uanudibusei
declare Mariuyai, 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 Litororei, Mariuyai, 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 Litororei, Mariuyai, 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 Litororei, Mariuyai, 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 Litororei. You are Alpha and Omega. We worship you alone. You are worthy to be praised. Sing, you are Alpha, you are Alpha and Omega. We worship you alone. You are worthy to be praised. Sing, you are Alpha, you are Alpha and Omega. We worship you alone. You are ready to be praised. We give you honor. We will give you honor. Honor. We worship you alone. You are ready to be praised. We give you honor. We'll give you honor and glory. We worship you alone. You are worthy to be praised. Te damos honra, te damos honra e louvor. Te adoramos, oh Senhor. Tu és digno de louvor. Te damos honra, honra e glória. Te adoramos, oh Senhor. Tu és digno de louvor. Te damos honra, te damos honras e glórias. Te adoramos, oh Senhor. Tu és digno de louvor. Pai, te damos toda a honra, todo o louvor, toda exaltação. Nós nos rendemos e entregamos a Ti nesta manhã. Que este culto venha a ser direcionado com a Sua santa presença. Que este culto esteja de acordo com a Sua vontade. Que a nossa vida possa ser alcançada por intermédio da Sua palavra. E enquanto nós Te adoramos, enquanto nós nos prostramos, enquanto nós oramos, a Sua presença se mova, os nossos corações sejam alcançados pela Sua presença. Nós queremos sair deste lugar transformados. O meu amado, minha amada, meu pai e minha mãe lá em casa, caro telespectador que está aí em casa, sinta o toque do Senhor, sinta a presença do Senhor por intermédio deste culto.
A distância não impossibilita o agir de Deus. A distância não faz com que a presença de Deus não possa se mover. Nós aqui, você aí em casa, pode sentir a atmosfera do Espírito Santo por intermédio do louvor, por intermédio da palavra. E eu sinto que Deus está aqui e vai transformar vidas nesta manhã. Fica atento, prepara o seu coração, prepara a sua vida, porque Deus vai falar com você nesta manhã. Que Deus possa ricamente te abençoar. Pedimos à mulher de Deus, a mãe apóstolo, para poder orar enquanto o pregador do dia sobe ao púlpito. Obrigado, Pai, obrigado, Jesus, nessa bela manhã que nós nos encontramos nesta casa a louvar o seu nome, Pai. E muito obrigado, queremos agradecer por tudo que Deus tem feito nas nossas vidas, porque te pedimos à noite quando íamos dormir, Deus nos protegeu e vimos ao sair do sol, estamos aqui unidos em teu nome para ouvir a sua palavra. Por isso queremos te agradecer, que muito obrigado, Pai, muito obrigado, Senhor Jesus. É chegado a hora que o homem de Deus quer começar a dar a palavra de Deus. Pedimos que, Pai, nos dá ouvido espiritual para poder ouvir e escutar a sua palavra, porque é através da palavra que nós podemos mudar as nossas vidas. Em nome de Jesus, coloco ele nas tuas mãos. Usa-lhe, Pai, como o teu instrumento. Unge-lhe a boca, unge-lhe a sua língua, para poder tirar as palavras que edificam a sua casa, Pai. Em nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Já estamos a começar com o culto de dia de hoje, de domingo, Pai. Todas as províncias que estão nos viver esse momento, pedimos que estejam atentos para poder ouvir a palavra de Deus. E pedimos ao Espírito Santo que esteja no meio de nós. Em nome de Jesus, orei com a confiança de que Deus está no meio de nós. Amém. Graças a Deus. Seja louvado o nosso Deus esta bela manhã. Amém. Princípio, eu quero dizer, o Deus misericordioso para nós, junto a mim, junto à minha família, me protegeu toda a semana, até chegar hoje, dia 10. Tenho muita certeza que muitos tinham planos já planejados para o dia de hoje, mas não conseguiram. São chamados de defuntos hoje. Alguns estão hospitalizados, alguns estão fechados nas celas. E eu agradeço a Deus imensamente por ter esse espaço, essa chance. Estamos no lugar deste para podermos invocar o nome de Deus. Glorificamos a Deus mais uma vez esta manhã, dia 10. Que Deus seja louvado. Em seguida, quero saudar o servo de Deus, o enviado de Deus, o vaso de Deus. Está na nossa presença e a serva do Senhor tem trabalhado no dia em oração e no trabalho físico. Que Deus abençoe este casal, uma vez para sempre. Amém. Quero saudar ao grupo dos instrumentistas que estão aqui, os nossos técnicos. Que Deus abençoe a vocês, que se tanto preocupa para o avanço e progresso do ministério de Deus. Que Deus abençoe, especialmente o nosso irmão Marcelo, que lançou esse convite para mim. Que Deus abençoe uma vez por sempre. Amém. Graças a Deus, que agora estamos a começar. Quero saudar todas as províncias, começando todos os pastores provinciais, pastores distritais, pastores das igrejas locais, começando de Maputo, Nhembane, Gaza, Manica, Tete, Nampula, Cabo Delgado, Niassa, Zambésia, todo Sofala, todos os distritos que estão atentos neste momento para poder ouvir a palavra de Deus, e a todos os irmãos jovens também sintam-se cumprimentados esta manhã na bendita paz do nosso Senhor Jesus. Amém. Nosso Deus é misericordioso. Hoje vamos falar uma coisa muito importante, muito interessante na nossa vida. Queremos falar exatamente do dono do ministério. Amém. Que este ministério tem dono. Vamos ouvir um pouco a nossa mensagem no livro ou no Evangelho de São Lucas, no seu capítulo número 24, verso
44 até 49. Lucas 24. Capítulo 24, versos 44 até 49. Lucas 24, 44. E disse-lhes: são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas e nos salmos. 45. Então abriu-lhes o entendimento para compreender as Escrituras, e disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. 47. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. 48. E dessas coisas são vos testemunha. 49. E eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Amém. Seja louvado nosso Deus. Obrigado, minha querida irmã. Que Deus te abençoe pela leitura que foi realizada. Que o Espírito de Deus esteja conosco e Deus possa estar no nosso meio esta bela manhã. Que agora estamos a começar, e eu dizia que tenho um tema mais conhecido, é um tema muito importante. Falar da promessa do Espírito Santo de Deus. Amém? Falamos da promessa, estamos falarmos da terceira pessoa da Trindade. Nós na Trindade encontramos a primeira pessoa, que é Deus Pai, e a segunda pessoa, que é Jesus Cristo, que é o grande mestre. E encontramos a terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo, que é o professor do nosso dia a dia. Então, esta pessoa, ou a pessoa do Espírito Santo, exatamente era indispensável na vida de cada um de nós. Ninguém pode viajar, ninguém pode viver, ninguém pode parar no ministério sem que tenha o Espírito Santo. É a promessa. Mas nós conseguimos descobrir com certeza a importância maior do Espírito Santo. Porque nós falamos do Espírito Santo, não começamos a falar isso no Novo Testamento. Mas o assunto do Espírito Santo é tratado lá no começo. Amém? Na criação, nós encontramos, quando Deus criou o universo, todas as coisas que existem na face da terra, o Espírito Santo esteve lá presente. Ele é indispensável. Não só nós encontramos o povo que estava no cativeiro no Egito há muitos anos praticamente, estava lá, mas houve uma necessidade que Deus pudesse resgatar o povo para uma terra da promessa, que era a terra de Canaã. Envia Moisés. Moisés estava em Midian, lá por causa do assunto que ele havia feito lá, o pecado que havia cometido no Egito. Fugiu para Midian, esteve lá, mas um dia nós conseguimos observar, a Bíblia diz que Deus apareceu no meio de uma sarça ardente. Aleluia. Apareceu num fogo. Havia lá uma voz que estava dizendo: Moisés, Moisés, tira agora os seus sapatos, porque quero uma pessoa para te convidar. O lugar onde você está também é santo. Então, Deus estava a falar no meio de uma sarça, no meio de uma sarça ardente. Aquilo era um simbolismo de um fogo. Amém? A Bíblia diz que estava a sair lá um fumo e a sarça não ardia. Então, isso nos mostra que o Espírito Santo começa há muito tempo. Nós conseguimos descobrir que o Espírito Santo tem muitos símbolos. Ele pode ser apresentado no termo de um fogo ardente.
Ele pode aparecer em fumaça, ele pode aparecer em termos de uma nuvem, ele pode aparecer o Espírito Santo ser identificado como azeite, ele pode aparecer como água. Então, tudo isso relata o assunto do Espírito Santo. Naquele dia Moisés apareceu uma sarça ardente. Então, Deus estava lá a falar, mas o Espírito Santo estava lá a falar. Moisés, descansa os seus sapatos, porque o lugar onde você está é uma terra santa. Aleluia. É o assunto do Espírito Santo. Então, por causa, praticamente, Moisés aceita o convite, aceita o mandato de Deus, de Midian para a terra do Egito, para poder resgatar o povo. Nós conseguimos descobrir, Moisés, quando fala com o faraó para retirar o povo tinha que ficar 40 anos pelo caminho, mas ainda continuamos o fenômeno do Espírito Santo, ele continuou a aparecer durante a jornada. A Bíblia nos relata que aparecia de noite numa coluna de fogo para indicar ao destino onde o povo deveria ir. Coluna de fogo, ardendo. De facto, a nossa vida, quem que está no comando é o Espírito Santo. Pois Jesus disse que o Espírito Santo era o professor, ninguém pode fazer nada. Ele que nos ensina nós como nós falamos, ele nos ensina como nós andamos, nos ensina como nós vamos responder, nos ensina nós como nós vamos orar, como nós vamos pregar. Porque por nós, nada que nós temos, não temos palavras para podermos chegar diante de Deus, mas o Espírito Santo, ele que é porta-voz, ele que é intermediário, ele que é mediador, que leva as nossas palavras para Deus. E ele coloca as palavras nos nossos lábios, porque nós não temos nada para podermos falar para Deus, mas Deus coloca, ele conhece as nossas necessidades, e é ele mesmo a pessoa, ele que leva as necessidades para Deus. Por isso ele aparecia à noite numa coluna de fogo. De dia aparecia numa numa nuvem para indicar, porque a viagem não podia parar. Quem devia dirigir era o Espírito Santo. De noite o fogo andava, mas quando chegasse no sítio onde que o fogo parava, então todo mundo devia parar, devia edificar o tabernáculo, e eles começavam a adorar a Deus. De dia também, numa nuvem, a nuvem sempre em movimento ao destino, porque a nuvem que conhecia, o Espírito Santo que conhecia, onde que ele parasse a nuvem, então o povo devia parar para poder adorar a Deus. Estamos a ouvir aí, presta atenção, não pode excluir esse homem, é um homem muitíssimo importante para a nossa vida. Aleluia, aleluia, igreja. Nós continuamos a ouvir isso, continuamos a ver. E Jesus quando veio, quando apareceu, ou Jesus antes de aparecer, nós conseguimos observar João Batista. Diz que ele batizava as pessoas no Rio Jordão. Ele dizia assim: eu vos batizo com água. Se nós lermos esta referência no capítulo 3 de Mateus, versos 11, João disse assim: eu vos batizo com água, mas aquele há um maior que a mim há de vir, e este que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, porque eu não consigo primeiro tocar correia de seu sapato, porque este é maior. Então, aqui há a importância do Espírito Santo, há a necessidade do batismo do Espírito Santo. Amém? João estava a dizer isso. O texto que nós lemos hoje, o texto que foi lido pela nossa irmã, fala exatamente do Espírito Santo. Jesus, durante o trabalho, depois de fazer tudo, instruiu aos 12 discípulos como poderiam pregar, como poderiam fazer milagres, que alguns de nós até hoje já não aprendem como pregar, já não aprendem como fazer. Mas os discípulos tiveram tempo, 3 anos, a aprender como trabalhar, como poder ministrar. Mas não era suficiente. Faltava uma coisa
que é o Espírito Santo. Jesus, quando morre, primeiro, segundo, terceiro dia, ele ressuscitou. Madrugada de um domingo como esta. A Bíblia diz que as mulheres, Maria Madalena, Maria de Tiago e outras mais, amanheceram a madrugada para o sepulcro, para poder ver onde que tinham depositado os restos mortais de Jesus Cristo. Infelizmente chegaram lá, não encontraram nada, mas encontraram um homem que estava vestido de vestes brancas. Ao orar, ele disse assim: o que vocês procurais? Ele disse assim, eles disseram que estamos a procurar Jesus Cristo Nosso Senhor. Ele disse, não pode procurar uma pessoa viva no meio das pessoas mortas. Vão dizer aos 11 discípulos que ele já ressuscitou. Não está aqui. Aleluia. As mães voltaram para dizer a informação, para dar a notícia aos 10 discípulos que havia estado concentrado, porque Judas Iscariote já não existia, mas estava lá os 11 ainda reunidos, com todo medo, com todo receio, porque era antes de receber o batismo. Não podia dizer nada, porque já era antes de receber o batismo do Espírito Santo. Quando chega, diz o nosso Senhor já ressuscitou. Pedro, o discípulo mais amado, ele não conformou nisso. Ainda entrou na linha, começou a correr para ir ao sepulcro, poder confirmar. Quando chega, ele viu com certeza que o lugar estava removida a pedra. Uma pedra grande que estava sobre o túmulo estava removida. Ele não conformou. Ele entrou até lá no interior para poder palpar. A Bíblia diz que encontrou lençóis só, não tinha nada. Ali aceitou que Jesus ressuscitou. Ele voltou para dizer aos outros. Mas enquanto isso estava acontecendo, a Bíblia fala de 2 discípulos viajaram para uma cidade chamada Emaú. Estavam na cegueira. Esses não sabiam nada. Durante a caminhada, eles estavam cheios de medo. Durante a caminhada, estavam dialogando um para com o outro, dizendo: Jesus Nazareno, aquele o resgatador que morreu, foi matado com os judeus, que até hoje não temos nenhuma informação. Isso é triste. Onde nós iremos agora? Nós estávamos a esperar que a salvação vinha com Jesus. A salvação estava com o Messias, mas hoje já é 3º dia. Ele morreu. Não sabemos o que nós vai ser. A Bíblia diz: o próprio Jesus subsaiu no meio deles. Ele disse: que conversa é essa que vocês trocaram pelo caminho? Os homens ficaram espantados, ficaram chateados. Disse: quem é você? Será que só você hospede nessa cidade? Não acontece? Não conhece as coisas que aconteceu aqui? Jesus Nazareno, um homem poderoso, um homem de grandes milagres, um homem que vinha de Deus, ele morreu, foi matado, foi entregue nas mãos dos escarnecedores. E hoje é o 3º dia, não temos nenhuma informação. Também as mães foram lá ao sepulcro, para poder verificar, mas até que não temos uma notícia apalpável. Amém? Amém? Jesus diz: afinal, isso aconteceu? Sim, isso aconteceu. A Bíblia diz que ainda viajou com eles. Quando era noite, eles pararam num sítio. E aqueles homens, por causa do medo, disseram que não podíamos andar à noite, porque Jesus foi matado aqui. Aquele era Deus. Alguma coisa poderá acontecer para você. Não pode ir. Eles não sabiam que estava a falar com ele, Jesus Cristo. Eles serviram pão, e ele partiu o pão, orou, depois de abençoar, desapareceu. Eles ficaram com as vistas abertas. Será afinal, não era esse Jesus? Amém. Amém. O assunto que estamos já a atravessar, que estamos a tratar, não é reconhecido no mundo carnal, mas temos que flutuar no mundo espiritual, para você conseguir entender esse negócio. É um negócio espiritual. Quando falamos dos tempos, é um assunto espiritual. Se você não está na área espiritual, não está no mundo espiritual, é difícil você perceber isso.
Você precisa ser banhado, precisa flutuar no Espírito Santo, viver no mundo do Espírito, estar no lago do Espírito Santo, para você poder entender o negócio. Os discípulos não entenderam que aquele era o Senhor, não perceberam. Enquanto do outro lado Jesus está subsaindo para os outros discípulos, ainda estava lá, eles pensavam que fosse uma fantasma. Queriam fugir, ele disse, nada, não pode fugir, sou eu. Sou eu, aquele mesmo Augusto com muita dúvida queria ver, ele mostrou as mãos, de facto eu fui furado, veja aqui ao lado, onde eu fui furado, então sou exatamente eu mesmo, os outros nada, isso não é possível, da maneira como nós vimos, a maneira que ele morreu, uma morte tremenda, não é possível ressuscitar. Disse, se tem alguma coisa de comer, me dê de comer. Porque com certeza, se eu sou eu, vou comer. Eles serviram um pão, um peixe, serviram metade de um favo de meio. E ele comeu na presença deles. E eles acreditaram com certeza. O nosso Senhor já ressuscitou. Aleluia. Então, e o assunto? Naquele texto, enquanto Jesus disse, essas coisas deviam acontecer. O Filho do Homem devia ser entregue nas mãos dos escarnecedores, ser maltratado, ser amaldiçoado, ser cuspido, ser feito tudo do mal e ser matado. Primeiro, segundo e terceiro dia devia ressuscitar. Para se completar tudo que foi falado no meio dos profetas, nos salmos, que com certeza devia acontecer. É exatamente o que está acontecendo agora. É exatamente o que aconteceu. Jesus estava dizendo aos discípulos isso. Sobretudo agora vos digo, sois vocês, todos estão aqui, as minhas testemunhas, para poder anunciar o Evangelho, para poder falar a minha palavra, como está aqui em Galileia, Jerusalém, Galileia, Samaria, até os confins da terra, e eu estarei com vocês, até a consumação dos séculos. Amém, amém. Jesus estava dizendo isso, mas antes, vocês ficai em Jerusalém. Ali estava já a ditar o segredo, estava a dar a fórmula. Este trabalho tem a fórmula. Os matemáticos conhecem isso, aqueles estudiosos da física conhecem. Você não vai resolver uma equação sem conhecer a fórmula. Jesus estava a dar a fórmula. Ficai em Jerusalém para receber o poder do Espírito Santo. Era difícil. Você não vai resolver um problema sem conhecer a fórmula. Então a preocupação do estudioso tem que ter a fórmula para resolver este problema. Se ele ter a fórmula, ele já tem solução em mão. Jesus deu a fórmula. Fiquem, porque naquele momento todos estavam com medo, estavam com receio, porque tinham medo de ser matado, ser levado nas cadeias. Tinham medo. Jesus está dando a fórmula. Ficai em Jerusalém, até que eu do alto vos envio a promessa do meu Pai. A igreja precisa da promessa. A igreja precisa do Espírito Santo. Estamos nos últimos dias. Precisamos do professor para que ele possa nos ensinar como nós vamos comportar, como nós vamos levar esse ministério àqueles que estão à frente dos ministérios. Não é feito porque você é líder, você é pastor. Você é pastor distrital, você é pastor da igreja local, você é um ancião, você é um evangelista. Não! Você tem que estar no lago do Espírito Santo para entender o negócio. Este negócio é espiritual. É espiritual. Por isso hoje nós encontramos nas nossas igrejas, existem pessoas que não são fiéis. Por quê? Falta desse professor. O professor que tem que dizer, não pode pegar isso aí, não pode falar isso aí, não pode pregar dessa maneira, porque isso não pode. Ele que tem que regular a sua vida. Agora, se a pessoa não tiver, este homem, ele vai ficar descontrolado, vai andar sem saber onde que ele vai. Professor que é o Espírito Santo, ele que é importante para a nossa vida. Por isso eu dizia, nós quando queremos orar, algumas pessoas, eles começam a chorar. Deus Pai, Deus Pai, Deus Pai, Deus Pai. As palavras já acabaram. Por que acaba tão rápido as palavras? Porque ele não tem
comunicação, não ter lá o professor, não ter a pessoa que está a colocar as palavras nos seus lábios. Isto aconteceu com os discípulos antes, quando ele pegou os discípulos para ir na montanha e orar. Ele disse, ficai aqui, eu vou mais para além. Disse, ficai a orar, para que não tenha tentação. Eles ficaram, Jesus, Jesus, Jesus. Eles começaram a dormir. Jesus, quando volta, disse assim, vocês não conseguiram primeiro vigiar comigo 1 hora. O mínimo para Jesus era 1 hora. Para poder orar, era 1 hora. Primeiro deviam permanecer a orar 1 hora, 60 minutos. Eles terão que ter certeza. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Porque era antes de receber. Não vamos fazer nada antes de receber. Quando nós recebermos, todo medo vai embora. Toda vergonha vai embora. Alguns não conseguem andar com a Bíblia porque tem vergonha. E eu andar com a Bíblia, vou ser chamado de matreco. Alguns jovens não conseguem levar a Bíblia, andar com a Bíblia. Porque se eu falar andar com a Bíblia, vou ser chamado de matreco. Mas isso falta do professor. Amém. Aleluia. Que Deus nos ajude. Falta do professor. Se o professor aparecer, você não vai ter medo. Há uma mensagem, uma palavra que Paulo disse na segunda carta de Coríntios, segunda carta de Coríntios, capítulo 1, verso 21 até 22. Segunda Coríntios, capítulo 1, versículo 21 até 22. 2 versículos. Capítulo 1, verso 21 até 22. Não, 1. 21. Segundo Coríntios 1, 20. Capítulo 1, verso 21. 21. Sim. Mas os que não confirmam convosco em Cristo e Hum. o que não ungir é Deus. Nos ungiu é Deus. Vou reler. 21. Mas o que nos confirma convosco em Cristo e o que nos ungiu é Deus. 22. O qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Amém. Repita o capítulo, verso 22. O qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Aleluia. Aleluia. Que Deus nos abençoe esta manhã. Que Deus possa nos ajudar. Esta é a parte mais importante. Estamos a ouvir que a pessoa que nos ungiu é Deus. Ele nos deu o seu Espírito. Então, a recepção do Espírito é o direito de todos nós. E no verso 22 ele diz que a quem nos selou é o Espírito, é o Espírito Santo, é Deus. Quem nos selou é Deus. E Ele nos deu o seu Espírito no nosso meio para que sirva do penhor. Amém? Quando nós falamos do penhor, estamos falando de um assunto de uma garantia. Aqueles que namoram, quando namoram, estão se combinando para um casamento, você tem que se aproximar dos seus pais, os encarregados. E você, quando chega lá, tem que deixar um arco. Tem que deixar alguma coisa lá. Em garantia que esta menina eu preciso, a partir de hoje, já está comigo. Ninguém pode vir mais tocar esta menina. Já está comigo. Você tem que deixar lá uma garantia. Amém? Então, o que está a dizer? Deus nos selou com o seu Espírito. Ele nos deu o seu Espírito. Mas nos selou, nos deu o Espírito Santo para que sirva de garantia.
Qual é essa garantia? Estamos a falar da vinda de Jesus Cristo, que Jesus está para vir buscar a sua igreja. Então, qual é a nossa garantia aí? A nossa garantia é do Espírito Santo. Aleluia. A nossa garantia é do Espírito Santo. Se eu chegar, entregar a minha mãe, que estou a dar essa rocha aqui, eu hei de passar por aqui algum tempo, ou um dia, eu hei de vou ficar até tarde, até amanhã depois, ela fica a saber que não. A de filho deixou coisa dele aqui, nunca há de ir embora. Não é isso? Tem garantia que eu deixei alguma coisa. E nele, se ele não vê hoje, amanhã há de vir. Se ele não vê amanhã, qualquer dia há de vir, se ele deixou alguma coisa dele. Então, é o que Jesus fez. Por isso ele disse, ficai em Jerusalém, e eu vos enviar a promessa do meu Pai, o professor, o Espírito Santo, que é a garantia. Isso que está dizendo Paulo aqui, que ele deu o Espírito Santo, nos será com o Espírito Santo, para que sirva do penhor. O penhor está aí. A garantia está aí. Se, meu irmão, você não tem Espírito Santo, não tem garantia, está aí desocupado. Satanás vai entrar em ti, porque você não está ocupado. Se uma menina não está garantida, significa que ela está livre. Qualquer homem, qualquer rapaz pode chegar e dizer que eu te preciso, e eu te amo, porque não recebeu nenhuma garantia de alguém. Então, a igreja tem que ter o Espírito Santo, tem que receber a garantia que é o Espírito Santo. É o que está a dizer Paulo aqui. E ele nos selou. Sabe o que será? Os nossos quadros todos estão selados. E Deus me será. Ninguém pode mexer. Então, nós temos que estar selados. Quem nos será é Deus, através do Espírito Santo. Se o Espírito Santo está em nós, está no teu coração, exatamente você já está selado. Não há mais nada que vai entrar em ti. Não há mais alguma coisa que vai te mexer. Visto que esse Espírito Santo é simbolizado como fosse fogo. Então, ninguém consegue brincar com fogo. Não há nenhum bicho que vai brincar na fogueira, porque ele sabe que existe morte. Se você já tem Espírito Santo, ninguém vai te aproximar. Satanás não vai te aproximar. O pecado não vai te aproximar, porque você já está selado pelo Espírito Santo. E você está arder, você tem fogo. Por João disse, eu vos batizo com água, mas já de vir o maior, que há de vos batizar com o Espírito Santo e com fogo. Está sendo feito Débora, meu irmão. Por quê? Falta desse homem. Procura ter esse homem. Se você ter esse homem, não há, ninguém vai te chutar Débora. Amém. Amém. Um dia eu estava conversando com um amigo, pastor, um grande pastor. Disse, passamos todo o dia. Passamos toda a noite. Até o dia seguinte para tirar um demônio. Aquele demônio era muito difícil. Demônio é difícil com fogo. Que brincadeira é essa? Eu disse, como repetirá essas palavras, pastor? Disse, passamos toda a noite, até o dia seguinte, o demônio não queria aceitar, não estava a aceitar sair. Eu disse, pastor, alguma coisa que está em falta em ti. O demônio não vai discutir com o Espírito Santo. O demônio não discute com o fogo, porque o fogo destrui. Se esta casa pegar fogo, tudo vai ser destruído aqui. Nem pedra não resiste com fogo, nem ferro não resiste com fogo, nem cimento não resiste com fogo, nem madeira não resiste com fogo, porque o fogo é destruidor, é o Espírito Santo. Ele, quando chegar na vida de alguém, então ele vai destruir. Hoje há confusão nessas igrejas, os pastores estão sofrendo, estão passando mal, os crentes não aceitam voltar à Bíblia. Por quê? Falta do Espírito Santo. Não consegue voltar à Bíblia. Com certeza o pastor, você não vai dizer, tira o pecado. Não, o pastor não tem capacidade, não tem autonomia de meter a mão no coração de um crente para tirar o pecado. Mas quem tira é o Espírito Santo. Se ele entrar no coração de um crente, ele vai fazer trabalho. Porque ele é fogo. Ele é água, ele é azeite.
vai acabar toda a sede. As pessoas não dormem em casa porque têm sede de beber. Não fica em casa porque tem sede para prostituir. Não fica em casa porque tem sede de roubar. Porque falta do homem. Se o homem aparecer, toda a sede vai acabar. Então, esse não é trabalho do pastor. Vai arranjar inimizade de graça com as pessoas. Você convida o Espírito Santo para que possa fazer a sua área, a sua parte, o seu programa, o seu trabalho na vida dos crentes. Não é a pessoa que vai tirar. Por isso eu dizia que, com certeza, existe pessoa, nós encontramos nas nossas igrejas, tem pessoas que não são fiéis. Hoje, quando se fala dos dízimos, né? Está se falando dos dízimos. Esta semana, parece para a nossa igreja lá, é a segunda semana. Nós começamos a recolher semana passada, dia 3, e ainda hoje estamos a recolher. Esta última semana estamos a ultimar. Mas lá não aparece pessoas que não são fiéis. Por quê? Falta do homem que fala no coração. Sabe, você recebeu, tira isso para o dono. O Espírito Santo que tem que falar. Tira a oferta para Deus. Para o ministério avançar. Porque se você não tira, o trabalho não vai andar. Isso é feito com o Espírito Santo. Agora que as igrejas... O outro disse que as igrejas se fecharam, né? Estão fechadas, né? Mas eu estava a falar há dia que a minha igreja não está fechada. Está aberta, nunca vai fechar também. Só há de fechar o dono quando vier. Então, já não tira mais nada, porque a igreja se fechou. O Espírito Santo deve falar onde você está em sua casa, para tirar a sua 10ª parte. Tirar a sua oferta lá na sua casa, no meio da sua família, recolher a 10ª parte, recolher o dízimo, como chama as ofertas, para poder encaminhar a caixa da igreja para o ministério avançar. Isso acontece no mundo espiritual. Por isso precisamos de termos o Espírito Santo. O Espírito Santo que é o professor. O Espírito Santo que nos exorta. O Espírito Santo que tira todo o mal no nosso meio. Amém. Graças a Deus. Quero ultimar. Para ultimar, eu iria deixar queria deixar o AD, o DNA que nós temos que seguir, né? Os estudiosos da biologia falam muito do DNA. DNA é o caráter genético. Se o seu pai tinha careca, você tem que ter careca. Não é isso? Sim. Se o seu pai ou sua mãe era clara, tinha uma pele clara, então você também vai seguir. É o DNA. Aleluia. Amém. Vamos ler um versículo só, ou 2 versículos, na primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso número 15 até 16 só. Que lá podemos terminar. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso 15 até 16. Aquele. Primeiras de Pedro 1:15. Mas como é santo aqueles que vos chamou, sede vocês também santos em toda a vossa maneira de viver. 16. Portanto, porquanto escrito está, sede santos porque eu sou santo. Amém. Graças a Deus. Pode sentar, obrigado mesmo. Esse é o nosso DNA que nós vamos fechar com ele. Como eu dizia,
que algumas características que nós temos, nós herdamos os nossos pais. Se o pai foi alto ou é alto, em algum momento um dos filhos também pode adquirir, pode herdar isso aí. Então o que nós estamos a encontrar aqui, que a palavra está a falar do DNA. Aqui a palavra está a dizer: eu sou santo, que vos chamei. Quem nos chamou é o próprio Deus, e o próprio Deus é santo. Então, Ele está a nos obrigar a nós todos, que nós temos que ser santos, toda a nossa maneira de ser, toda a nossa maneira de viver. Independentemente do mau tempo, independentemente do bom tempo, a nossa maneira de ser, o nosso comportamento deve ter características santas, porque a pessoa que nos chamou, ele é santo. Isso foi falado nos Levíticos há bastante tempo, para o povo, aqueles grupos de Levíticos, para que eles pudessem viver no tempo santo, pudessem seguir o DNA. O DNA do nosso Pai, Deus, ele é santo. Então nós temos que ser santos. Deus nunca roubou e eu estou a roubar. Então uma coisa que não está bem. Deus nunca mentiu e eu estou a mentir. Significa alguma coisa que não está bom. Então o que a Bíblia está a dizer? Nós temos que seguir a característica do nosso Pai. Você que está lá em Maputo, em Nhambane, em Gaza, estás aí em Manica, estás a ouvir este momento, estás em Tete, Nampula, Cabo Delgado, Niassa, Zambésia, está lá nos distritos, está a ouvir a palavra de Deus. Seguir o DNA. O nosso DNA aqui é de Deus. O nosso caráter genético é de Deus. Não vamos seguir outra pessoa, porque quem nos chamou é Deus. E Ele é santo. Então a nossa maneira de ser tem que ser santo. Procura se encontrar com Deus esta manhã, para você se reconciliar com Deus, para você pedir o Espírito Santo, para que Ele venha transformar a sua vida. Algum segredo lá, que Ele para vir em sua vida, você primeiro tem que se preparar. Ele tem uma lei que ele usa, que ele é um ciumento. Ele não pode chegar a uma casa que está ocupada. Primeiro você deve limpar a sua casa, deve expulsar aquele que está lá em ti, para ele poder ocupar a sua casa. E ele, quando chegar, vai fazer tudo o que você quer. Amém. Amém. Para você passar a ser filho de Deus. Porque Jesus dizemos está a vir. Você como vai entender? Se você não tem garantia, você não tem penhor, então você procura agora confiar. Dizer: Deus, estou aqui. Perdoa os meus pecados. Envia-me o seu Espírito para que eu possa ter garantia, possa eu ter penhor a partir de hoje, para eu ter a certeza que o Senhor, quando vir, eu farei a parte da sua igreja. Jesus está a vir levar a sua igreja, mas está a vir levar as pessoas que já têm garantia. Se você não foi dado garantia, há de ficar de fora. Como você vai responder? Como você vai entrar? Você daqui para África do Sul, você tem que ter passaporte. Se você não tem passaporte, você não passa. Você, para levantar um produto, tem que ter um credencial. Se você não tem credencial, como você vai levantar? Naquele dia não vai servir meticais, não vai servir dólar naquele dia, mas ele vai servir credencial, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo, que você vai entrar com ele. Se você aparecer naquele dia, diante de Jesus Cristo, ele vai ver o Espírito Santo e vai dizer que entra. Você é meu. Este que é passaporte. Então esse é o tempo que você deve procurar encontrar com Deus, para Deus te dar. Você que está à frente do ministério, não vai andar assim ministério. Se você ter esse homem, procura ter esse homem. Você, quando ter este homem, o seu ministério vai andar. Estou falando, você está cheio de medo. Sabe, esse medo está aparecendo por quê? A Bíblia diz: todo medo do diabo. E todo medo aparece por causa de falta do Espírito Santo. Não consegue dizer nada. Jesus disse: são as minhas testemunhas. E de anunciar. Você mesmo agora no momento
de Covid-19, continuas a falar a palavra de Deus. Fala comigo uma voz viva, continua a falar a palavra de Deus. Anuncia a palavra de Deus, porque você é testemunha de Jesus Cristo. Procura receber o Espírito Santo para você entender esse negócio. Senão você não vai entender. Você está por puxar uma rede furada. Todo peixe vai entrar e vai passar. Mas se você ter o Espírito Santo, então você vai entender esse tipo de negócio. Esse negócio é de pessoas espirituais. Quando falamos da vinda de Jesus, é o assunto espiritual. Quando falamos dos sinais, é o assunto espiritual. Se você não está no Espírito Santo, você não vai entender. Só você há de preocupar só usar máscara. Preocupar lavar as mãos. Você lava quantas mãos por dia? 100 vezes por dia? Não sei quantas vezes você lava. Por dia acaba uma barra de sabão. Lavar as mãos. Não será tem quantos pares de máscaras em sua casa. Máscaras hospitalares, máscaras caseiras. Você está cheio na sua casa. Pode acabar esse ano, até 2021, 2022. Você já tem reserva de máscara. Mas o Espírito Santo você não tem. Estou dizendo, irmão, procura encontrar com Deus. Para ter o Espírito Santo. O melhor protetor. O Espírito Santo. Muito obrigado. Que Deus nos abençoe esta beira manhã. Quero deixar este momento para meu pai. Talvez pedir desculpa pelo o tempo que eu tanto levei. Mas que Deus nos abençoe mesmo. Quero deixar esse espaço para meu pai, para que ele possa nos continuar nos ensinar. Com certeza, nós viemos para ajudar a ele. Ele que começou com esse ministério. Nós viemos também para ser ajudante dele. Eu queria deixar o microfone, a palavra para o servo de Deus, no nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, querido Pai Danga. Muito obrigado pela palavra, uma palavra tão doce que fala do Espírito Santo. Muitas das vezes, quando a gente fala sobre o Espírito Santo, as pessoas não entendem. Mas aqui há uma palavra também para secundar, que está escrito no Atos dos Apóstolos, capítulo 1, começando no versículo 4. Diz assim: estando com eles, determinou-lhes que não ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, que disse: ele me ouvistes. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não depois destes dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhes, dizendo: Senhor, restaura tu neste tempo o reino a Israel? No 7, Jesus lhe dá a resposta. Disse-lhes: não vos pertence saber o tempo ou estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas o que eu digo, recebereis o Espírito, a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vocês, e serei-me testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado
às alturas, nas nuvens, recebeu. Amém. Deus abençoe. Deus vos abençoe, irmãos. Amém. Quando o nosso pai Danga, quando ele estava falando acerca do espírito, do penhor do espírito, o diabo está a fazer alguma coisa para interromper aí. Faz favor. Aleluia. Jesus, quando estava já para subir ao céu, disse aos seus discípulos, disse que não, para eles não ausentar-se de Jerusalém antes que a virtude do Espírito Santo vire a eles. Senão era uma asneira. Se eles ficassem, Jesus ir embora, eles haviam de se espalhar de qualquer maneira. Jesus disse, esperem, vão esperar em Jerusalém, em pouco tempo eu vos enviarei o Espírito Santo. Essa é a promessa que o Pai nos deu. Aleluia. E eles foram para Jerusalém, na casa da mãe Maria, mãe de Tomé, onde eles estavam reunidos, porque aquela mãe era uma mãe que recebia muitas pessoas, os apóstolos, na casa de Maria. Faz favor, menina. Glória a Deus. Thank you, Jesus. Amen. Thank you, Jesus. Amen. Thank you, Jesus. Amen. Aleluia. Amém. Esta mulher Maria, mãe de Tomé, era uma mulher que tinha uma casa muito grande onde os apóstolos sempre estavam lá. É essa casa onde Jesus disse, vão para Jerusalém e esperem até que vocês recebam a virtude do Espírito Santo. Isso é um sinal, meus irmãos, que para nós trabalhar para Deus é preciso que nós recebamos o Espírito Santo nas nossas vidas. Por quê? Porque você sem o Espírito Santo, o medo está lá, a vergonha está lá. Mas quando o Espírito Santo toma a sua vida, você muda a maneira de pregar, a maneira de ser, a maneira de viver, tudo modifica-se, transforma. Aleluia. Agora, se você ir carnalmente querer servir a Deus, é isso que a gente temos visto as pessoas que se intitulam em pastor, mas as coisas não andam bem. Porque eles querem levar isso como um trabalho secular. Esse é um trabalho espiritual. Aleluia. Todos aqueles... É por isso que Jesus disse mesmo que não há pressa. Vocês não podem sair antes que vocês recebam o poder do Espírito Santo. Muito obrigado, Pai Danga. É uma coisa muito importante. Quando tocou aquela coisa de que as mães saíram quando ainda estava escuro, elas foram para o sepulcro. Não tinham medo as mães. Irmãos, tenham cuidado com as mães. Muitas das vezes nós pensamos que as mães não fazem nada, mas são elas que foram primeiras pessoas a ir ao sepulcro onde Jesus estava, onde Jesus foi depositando, porque eles não faziam na cova, não, os judeus faziam numa caverna, é onde eles punham lá.
é como aquela caverna onde o Lázaro estava. Não é um túmulo como os nossos aqui, que cavamos embaixo. É por isso que disse, a Maria disse, não sei quem vai nos tirar aquela pedra que estava em cima. Mas o anjo desceu, tirou, removeu aquela pedra. E quando chegaram as mulheres, viram, ficaram atrapalhados, foram ver, no sepulcro não havia nada lá. E eles viram a Jesus em pé, mas não conhecia. Eles pensavam que era um daqueles que trabalham no cemitério. Aquele homem perguntou, mulheres, estão à procura de quê? Disse, estamos à procura do nosso Senhor. Diz que ele não está. Por que vocês procuram o vivo nos mortos? Aleluia. Aleluia, irmão. Disse eles, vão para Galiléia. Vão avisar a eles, os seus, dizer que os senhores vão encontrar com eles em Galiléia. Amém. E as mulheres correram, foram ter com os apóstolos, por companhia Pedro e João. Disseram, Senhor, já não existe. Ressuscitou dos mortos. Eles não acreditaram. Não é possível. Isso não é possível. Ressuscitou aquilo que nós vimos. Não pode ser. Então saíram João e Pedro, correram para o sepulcro. O João, como ainda era um pouco novo, ele correu mais que o Pedro. Chegou lá, não só espertou assim, viu lençóis, não viu ninguém. Mas depois o Pedro, quando chegou, o Pedro não espertou, não, desceu até lá dentro. Ele viu aqueles lençóis. Disse, realmente, Jesus ressuscitou. Amém. Quem viu, quem foi pregar a ressurreição são as mulheres. Eu tiro o chapéu para as mães. São eles que foram dizer às pessoas que o nosso Senhor já não está, se ressuscitou. Os apóstolos estavam fechados. Não podia sair de lá. Tinham medo dos judeus que haviam de os matar. Mas as mulheres tinham coragem de ir ao sepulcro. Mães, vocês têm um trabalho muito importante. Vocês é que pregaram a ressurreição do Senhor. Tenham força. Lá onde vocês estiverem, não fiquem sem orar. Juntem-se 1, 2, 3 numa casa orando. Façam isso até que esse Covid-19, até que ele passe. Está escrito que com pouco tempo ele vai passar. Mas eu vos disse desde o princípio que esses vírus aqui, ninguém vai morrer. Eu vos garanto, irmãos, em nome de Jesus, eu vos garanto, em nome de Jesus, que nenhum crente vai morrer aqui em Moçambique. Aqueles que são crentes que foram ungidos com sangue de Jesus. Amém. Aqueles crentes que vão à igreja com a verdade. Porque agora é o momento que nós queremos ver os verdadeiros crentes. São provados com esse tempo, assim. Aqueles que são verdadeiros adoradores não faltam fazer tudo o que eles vinham fazendo por causa dessa epidemia. Nós não temos medo disso. Como disse o meu irmão quando estava falando, dizendo que agora vamos gastar muito sabão. Vão gastar muitos
muitos panos para fazer máscara. Amém. Mas nós temos a máscara divina. Aleluia. Eu quando ando, eu até, Deus me livre, eu não sei o que Deus colocou dentro da minha vida. Eu não acredito em tudo aquilo que estão a falar. Não porque eu sou muito santo. Não. É porque eu tenho a fé em meu Deus. Tenham fé, meus irmãos. Tenham fé na Nampula. Os meus pastores em Cabo Delegado, em Niassa, em Manica, em Tete, em Zambésia, aqui em Sofala, mesmo em Inhambane, e Xaixai, que é Gaza, e Maputo. Eu vos garanto, meus irmãos, no sangue de Jesus, que o vírus não vai vos tocar. Em nome de Jesus, no sangue de Jesus, eu vos garanto, em nome de Jesus, esse Jesus que ressuscitou no terceiro dia, esse Jesus que foi lutar com demônios para libertar aqueles que estavam lá, cativeiro, lá na terra. Porque Jesus, quando ressuscitou, não veio logo. Os 3 dias, Jesus foi para pregar o evangelho lá na baixa terra, para aqueles que morreram muito tempo sem ouvir a palavra de Deus. Amém? Amém. Para acreditar isso, vocês podem ler no livro de Coríntios. Leia Coríntios. 1 Coríntios 15. Não, Efésios 4, aliás. Podem ler? Quem apanhou? Efésios 4, vou ler a partir do versículo 7. Perdão. Vamos no versículo 8. Pelo que diz, subindo ao alto, levou o cativo, o cativeiro, e dos dons aos homens. Ora, isto, ele subiu, que esse não aquele também antes tinha descido as partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Aleluia! É o trabalho que Jesus fez. Quando ressuscitou, ele foi na baixa terra para tirar os cativeiros lá. Aleluia! Amém. Aleluia! Amém. É o trabalho de Jesus para libertar o povo. Meus irmãos e minhas irmãs, estejam firmes e fiéis. Não tenham medo. O que se quer é dobrar o joelho, pedir a Deus para que esta epidemia não possa fazer dano aqui na beira, como em Maputo, em todas as partes do nosso país. Sejam homens firmes, não tenham medo, tira o medo fora, porque também as pessoas, quem tem o Espírito Santo na sua vida, o medo já não habita nele. Que Deus possa vos abençoar neste domingo. Façam o trabalho de Deus como vínhamos trabalhando. Não tenham medo, podemos estar 3, 4 pessoas, 10 num lugar e podemos orar. Que Deus abençoe.
Em nome de Jesus. Vamos agora orar, vamos na presença de Deus. Senhor nosso Deus, Pai misericordioso, Deus cheio de compaixão, Deus de ontem e hoje e eternamente. Tu nunca mudaste, ó Pai. És o mesmo Deus que andou com os profetas, é o mesmo Deus que andou com os apóstolos, ó Pai. É o mesmo Deus que está conosco. Nós te adoramos, ó Pai. Pedimos que o Senhor levante a sua mão, Pai. Levante a sua mão, ó Deus, para acabar com essa doença, para que essa doença não faça nenhum dano aqui dentro do nosso país, como dos países vizinhos. Pai, ajuda-nos, ó Pai. Nós viemos na tua presença, rendemos para implorar, Pai, para que o Senhor faça a tua vontade, faça a tua vontade, faça a tua vontade, ó Pai. No nome de Jesus, nós quando estamos a orar, dizemos, Senhor, venha o teu reino a nós, assim na terra como no céu. Pai, muito obrigado. Obrigado, Senhor. Estou entregando este país. Estou entregando os nossos pastores de 4 pontos deste país que estão no serviço de Deus, para que eles fiquem firmes para fazer a obra de Deus. Oh meu Deus, muito obrigado. Tenho agora a entregar tudo nas tuas mãos, orando em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Muito obrigado. Muito obrigado. Agora entrego o trabalho para o nosso programador. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Fomos ricamente abençoados pela palavra do Senhor. Fomos abençoados e agora queremos semear na casa do Senhor Jesus Cristo. Queremos entregar as nossas ofertas. Queremos entregar os nossos dízimos. Queremos fazer com que a obra do Senhor possa ir avante. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Venha fazer a sua vontade em nós, Senhor. Louvado seja o teu nome, Jesus Cristo. Nós vamos ofertar ao Senhor. Ichokwadi Maria ripo, ichokwadi ripo, ichokwadi Maria ripo, ichokwadi ichokwadi oh ichokwadi Maria ripo, ichokwadi Maria ripo, ichokwadi oh ichokwadi oh ichokwadi Maria ripo, ichokwadi Maria ripo, sarambe oh sarabe kudarira sarambe oh kana Jesu waweya se kana Jesu waweya go go goi oh sarabe kudarira go go goi oh kana Jesu waweya Obrigado, Senhor Jesus, seja louvado. Queremos pedir a nossa mãe para poder agradecer pelas ofertas, orar pelas ofertas.
Obrigado, Pai, obrigado, Jesus, nessa bela tarde que os seus filhos estavam aqui reunidos em teu nome, Pai. Obrigado pela palavra boa que nós ouvimos essa manhã, que nos fortificou as nossas vidas, Pai. E é chegado a hora que os seus filhos tiraram a oferta na casa do Senhor, para poder que a casa do Senhor não fica com fome. E abençoa os bolsos que tiraram. Abençoa os nossos empregos, Pai. Aqueles que vendem, aqueles que trabalham. Abençoa o seu trabalho. Em nome de Jesus, eu quero agradecer essa manhã e dizer que pais, mãe, Departamento Provincial das Senhoras, lá nas províncias, nos distritos, direção geral, pedimos que Deus vos abençoe nas províncias onde vocês estiverem e nesse momento, que hoje foi dia de dízimo, Pai. Sejamos assim firmes na palavra do Senhor, porque não é de doença que pode nos tirar na presença de Deus. E nós temos o compromisso com Deus, por isso temos que tirar nossos dízimos e nossas ofertas na casa do Senhor. Em nome de Jesus, eu quero agradecer essa tarde por a palavra que nós fomos dados com o nosso presidente distrital de jovens da província do Sofala. Em nome de Jesus, entrego tudo isso nas suas mãos, que seja feita segundo a sua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Nosso Deus seja louvado, seja enaltecido. Nós demos as nossas ofertas. Vocês lá em casa façam o mesmo, entreguem os vossos dízimos. Esta semana estamos a fazer a entrega de dízimos e a próxima semana será a última semana para a entrega e recolha dos dízimos. Abençoe a obra do Senhor, abençoe a casa do Senhor, abençoe para que nós possamos chegar até em Portugal, possamos chegar nos Estados Unidos da América, possamos chegar na Inglaterra, muitos outros cantos do país, onde a Assembleia de Deus Internacional ainda não está plantada, mas nós podemos fazer isso com as nossas contribuições, com os nossos dízimos, as nossas ofertas. Abençoe a obra do Senhor, que o Senhor possa preparar o nosso coração, faça a vontade do Senhor, que Ele fará o desejo do teu coração. Nós estaremos aqui na quarta-feira e o presidente dos Jovens Nacional vai trazer aqui uma palavra para o jovem. Prepara o seu coração, o presidente nacional dos jovens trará uma palavra muito forte também. Já estamos aqui com o presidente distrital dos jovens, nos abençoou. Queremos a nação dos jovens para poder nos trazer uma palavra de vida que avive nós jovens. Estamos a nos perder alguns, estamos a sair dos caminhos do Senhor por causa da quarentena, mas nós não iremos nos encurvar diante destes obstáculos, não iremos nos deixar cair por causa das circunstâncias. As circunstâncias revelam o nosso ser, o nosso caráter. Enquanto nós te adorarmos, Senhor, faça a vontade no nosso coração. Até na quarta-feira pelas 18 horas, que o Senhor tome conta da sua casa, tome conta da sua família, tome conta dos seus, tome conta das suas finanças, tome conta, Senhor, de todos os nossos afazeres. Que essa semana seja uma semana abençoada, que essa semana possa ser uma semana produtiva, que tudo que não deu certo na semana passada, nesta semana possa dar certo, que aquilo tudo que estava travado, Senhor, destrave, tudo que estava cancelado para acontecer, seja aberto. Senhor, abra as portas de emprego, abra portas de saúde, abra porta, todas as áreas que estão travadas na sua vida, nas nossas vidas, que o Senhor venha fazer a sua vontade, no nome de Jesus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Minha fé
não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim o amém, sou dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. 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 Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, como já foi, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Ele é Deus. Que o Senhor possa tomar conta das nossas vidas. Até na quarta-feira, às 18 horas. Que Deus abençoe.